Olá pessoal, e neste módulo bônus de presente para você, eu vou te ensinar a fazer um delicioso pão tipo baguete em formato de pão de hambúrguer. Eu sou a chefe Simone Borsolari e estou com você nesse super curso de hambúrguer de sucesso. Vem comigo! Vocês se lembram que na aula de pão de hambúrguer tradicional, eu comentei com vocês a respeito de fazer a fermentação em duas etapas, não é? Que é o jeito que eu prefiro fazer o pão, porque é mais garantido, principalmente para quem não tem o hábito de cozinhar, de fazer pão e tudo mais. A gente sempre recomenda que seja feito esse processo em duas etapas. Mas eu quis mostrar para vocês, já que eu levantei essa super lebre, que existe o método direto também, onde a gente mistura todos os ingredientes, e também falei do processo de batimento mecânico, que é o que faz a rede de glúten. E esse batimento ele pode ser feito na batedeira. Só que você precisa ter um gancho como este, na sua batedeira, um gancho de fazer massa específico para massas, porque naquela pá normal, né, naquele gancho normal, a massa não vai bater, a gente não vai conseguir fazer o processo de rede que a gente quer. Esse gancho aqui consegue fazer sem problema nenhum. Então esse pão de baguete, ele leva somente 4 ingredientes, é aquele que a gente chama de pão de sal, ele não tem açúcar. Ao passo que no outro pão a gente usou o açúcar como meio para o crescimento do fermento, nesse pão aqui não tem açúcar, né? Ele precisa de um carboidrato. Então qual é o carboidrato que ele vai usar? É a própria farinha de trigo, né? O carboidrato e os açúcares contidos na própria farinha de trigo. O que difere de um para o outro? Aquele pão cresce mais rápido, então esse processo aqui é mais lento, porque o pão é salgado, né? E o sal, ele acaba retardando um pouco esse processo de crescimento do pão. Então vocês vão perceber que ele demora um pouquinho mais para crescer, mas vale a pena porque é um pão muito fácil de fazer e muito gostoso. Uma coisa que não tem na receita e que a gente pode colocar um pouquinho é azeite, né? Então enquanto a gente estiver batendo a massa, dá para colocar aquele fiozinho de azeite para ele dar um sabor, né? Saborizar um pouquinho o pão, porque esse pão aqui realmente é o pão de sal ou pão de água, como é conhecido em algumas regiões do Brasil. Então vamos fazer, é muito simples, a gente vai misturar simplesmente todos os ingredientes aqui, o fermento que já está pesado, o mesmo fermento biológico que nós usamos no outro pão, o sal, são 10 gramas de cada um para 480 gramas de farinha de trigo, e a água. A água eu não vou colocar diretamente aqui, eu vou colocando durante o processo de batimento, porque a gente já conversou a respeito disso, né? Às vezes a farinha está um pouco mais úmida, um pouco menos úmida, então a gente vai sentindo a textura do pão, e além disso eu quero colocar esse fiozinho de azeite para saborizar um pouquinho o nosso pão. Quando a gente coloca profissionalmente, o pão ele é medido em gramas, né? Todos os ingredientes são pesados, inclusive a água, né? Então não são 320 ml, são 320 gramas de água, porque a água em grama e em quilograma ela tem, em ml e em grama ela tem o mesmo peso. E os outros ingredientes não. Então o pão ele é todo pesado e ele é transformado em porcentagem. Então a gente começa a receita com 100% de farinha e aí a gente vai distribuindo. Quando a gente coloca até 4% de açúcar no pão, ele é considerado um pão salgado. De 4% adiante, né, para cima, ele é considerado um pão doce. Então aquele pão que nós fizemos anteriormente, o pão de hambúrguer, ele é considerado na confeitaria e panificação um pão doce, ok? Então vou acrescentar aqui um pouquinho de azeite. Aí a gente vai abaixar o gancho. Outra coisa super importante, quando eu vou fazer pão na batedeira, eu não posso passar a velocidade de 1
para 2. No máximo, do máximo, se a sua batedeira for fraca, é na velocidade 2, porque a partir daí ela vai esquentando cada vez mais. E se a gente passar de 37 graus, o que acontece? O pão morre, tá bom? O fermento não vai conseguir ser ativado. Então a gente vai batendo devagarinho, com bastante paciência, até a massa ficar homogênea. Pessoal, olha só, a massa já está macia, homogênea. Vocês vão perceber que ela desgrudou toda do gancho. E olha só, como a gente está fazendo um outro processo, um outro método, né, um método direto, e a gente vai ter que fazer uma segunda sova nesse pão, ele vai ter o primeiro crescimento. Lembra que da outra vez a gente colocou o fermento, ele fez a primeira fermentação, depois a gente fez a segunda. Nesse caso aqui não, ele não fez a primeira fermentação ainda. Então a massa foi batida com todos os ingredientes e a gente vai deixar ela aqui no próprio bowl da batedeira para crescer, para fazer a primeira fermentação, e depois a gente vai sovar de novo essa massa no batimento mecânico do gancho da batedeira. Então essa demora um pouco mais para crescer, ela vai demorar aproximadamente uns 40, 45 minutos no mínimo, tempo mínimo de crescimento, né? Pela falta de açúcar e pela quantidade maior de sal que ela tem. Então daqui a pouquinho a gente volta mostrando para você como é que essa massa ficou. Até já! Muito bem, pessoal! Então aqui está a nossa fermentação, a primeira fermentação do pão feito pelo método direto. Estou ensinando para vocês de bônus essa receita de baguete em formato de pão de hambúrguer no método direto, que foi diferente do primeiro pão que nós fizemos. Então depois da primeira fermentação, a gente tem que fazer a segunda. E para eu fazer a segunda fermentação nesse pão, eu tenho que sovar ele de novo. Ele vai perder o ar, né? Ele vai perder o gás carbônico que foi capturado e mantido aqui dentro pelo fermento, né? Pelo processo de fermentação. Mas a gente tem que fazer essa segunda vez. Eu vou colocar aqui na batedeira no gancho de novo, dar mais uma batidinha, lembrando que sempre a gente vai usar a primeira velocidade ou a velocidade mais baixa da batedeira para não queimar o pão. Segunda sova da massa, ok. O que a gente vai fazer agora? Então, a primeira vez eu falei para vocês que a gente poderia optar pelo azeite. Um pouquinho de azeite na bancada e a gente vai espalhar bem e colocar a massa, diferente do primeiro processo que a gente usou a farinha de trigo na bancada, tá bom? E agora o procedimento é igual. Vocês estão vendo que essa massa ela é um pouco mais elástica, ela é uma massa diferente da primeira que nós fizemos. A gente vai usar a balancinha aqui para pesar e a gente vai trabalhar também com 90 gramas de massa. Muito bem, a massa pesada, o mesmo processo. Vamos bolear o pão. Se fosse baguete, a gente iria enrolar de uma outra forma, né? Esse pão aqui, ele vira
aquele pão com a casquinha, é um pão bem gostoso. Bem, o rendimento dessa massa é praticamente o mesmo, né? Renderam 9 pãezinhos. E a gente vai abrir a pestana bem de levinho. Se você não tiver um bisturizinho desse, você pode usar uma faca bem afiada para fazer esse processo. Pode fazer um outro desenho se você quiser, 2 cortes, ou então aquele corte cruzado que é bastante clássico, né? Bastante usado. Agora a gente vai deixar o pão fermentar novamente, a segunda fermentação, e depois nós vamos assá-lo. E enquanto isso, vocês ficam com a gente um pouquinho, daqui a pouco a gente tá de volta.